Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco no ar, gravado em Manaus, no Hotel Blue Tree Premium Manaus. O hotel nos oferece esta farta e deliciosa mesa do café da manhã. Claro que no café da manhã também temos o café oriental. Nosso convidado, professor mestre Márcio André Araújo, lançou recentemente em Manaus uma obra inédita, uma obra jamais oferecida ao público leitor. Entre Árvores e Redes, o Camelô em Manaus. O interessante disso é que a pesquisa, o resultado do livro é a pesquisa que ele fez para o seu mestrado. Professor, a obra traz informações inéditas. Quais as dificuldades que o senhor teve nas pesquisas de gabinete, de campo, e por que o senhor escolheu esse tema, o camelô? Bem, obrigado pelo convite, estar aqui no Literatura em Foco. E, primeiramente, quero dizer que a primeira dificuldade, é possível mencionar aqui, é justamente na literatura sobre o tema. Então, essa foi a minha primeira dificuldade. Encontrar uma literatura, arcabouço teórico, vamos dizer assim, o estado da arte, né, sobre a temática do trabalho informal em Manaus e do camelô especificamente, ainda encontra-se um certo vazio. Então, vamos dizer que essa foi a minha primeira dificuldade. Eu coletei materiais, artigos, TCC, mas tinha um grande grau de envolvimento com o aspecto muito econômico, né, da economia informal, mas não dos aspectos sociológicos. Então, essa é a primeira dificuldade. Talvez essa dificuldade em campo, eu possa alientar aqui, foi conseguir penetrar nesse mundo. Não vou dizer assim que é um esquema fechado, é uma coisa hermenêutica. Hermeticamente fechado, quer dizer, uma coisa hermeticamente fechada. Mas eu tive que passar alguns meses, alguns dias sentado no banco da Praça da Matriz, sentado na banca de determinados camelôs. Enfim, passei manhãs e tardes rondando a Praça da Matriz. E sem isso, sem esse trabalho etnográfico, essa inserção do pesquisador no campo, eu creio que seria muito mais complicado eu coletar os dados e as informações que eu precisava. Então, essa dificuldade da inserção de campo foi um ponto que eu realmente me encontrei numa situação que eu digo, bom, tem que montar uma estratégia, não é, para conversar, para fazer a pergunta correta. Inclusive, quando eu entro em campo de pesquisa, eu começo a fazer entrevista, me surge uma questão que eu acho que é a questão da maioria das pessoas. Eu chego e pergunto sobre a atividade do ambulante para aquele que é camelô. E ele diz, olha, calma aí, professor, eu não sou ambulante, eu sou camelô, aquele outro é o ambulante. Então, ao mesmo tempo que nesse pré-teste, né, do questionário, eu tive que refazer minha pergunta, eu tive que trazer um outro conceito, eu subentendi, e depois ficou bem explícito, que existe inclusive uma determinada hierarquia. Na verdade, nós sabemos que o camelô, ou seja, este mercado informal, ele não recolhe impostos, eles não contribuem para o INSS e a maioria não se preparou para o comércio. É mesmo a busca da sobrevivência. Como o senhor viu essa análise? Como o senhor focou sociologicamente essa análise desses homens e mulheres que, de certa forma, estão contribuindo para a economia do Estado, de uma forma ou de outra? Bem, é preciso salientar uma coisa, não é? O conceito de empreendedorismo no Brasil, ele tem, acho que, dois viés importantes. Um desses vieses, e talvez o que mais ressalta, é o empreendedorismo por necessidade. E nesse sentido, a necessidade de ter uma renda, a necessidade de encontrar, de alguma forma, a manutenção da família e de si próprio, a necessidade de poder participar desse processo social, a produção, o consumo. Então, esse empreendedorismo de necessidade, ele faz parte dessa rotina da atividade de ambulante, de camelô, não é? Uma das questões que eu ressalto no livro é como entrar nesse mercado.
A maioria que eu pergunto, né, como você entrou, como é que foi essa tua transição? Você já foi empregado? Você já trabalhou de carteira assinada? E uma grande parte dos entrevistados afirmativamente, positivo, trabalhei em carteira assinada. A segunda parte, dobrando essa pergunta, era então como você entrou nesse mercado informal? Como você entrou nessa estrutura de camelô ou de ambulante? E a questão é, olha, a resposta que me davam era, olha, professor, primeiro eu fiquei desempregado. Depois tentei me recolocar no mercado de trabalho formal, mas não consegui devido à idade, devido a alguma outra questão como escolaridade. Não conseguiu a recolocação no mercado. Então tive que pegar o dinheiro do seguro social, enfim, dos benefícios sociais e aplicar isso na compra de mercadoria. Então esse empreendedorismo da necessidade está muito vinculado ao desemprego. Professor, a cidade está feia. Essa é a grande realidade. Algo deve ser feito em benefício de todos. Mas eu peço licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Claro que nós vamos voltar em seguida e eu quero falar para você do Guaraná Regente Zero. Sabe por quê? É zero e é Guaraná do Amazonas. Você que está fazendo regime, você que não pode consumir açúcar, Guaraná Regente Zero. É uma delícia. Eu volto em seguida. Estamos falando dos camelôs em Manaus, com o professor mestre Márcio André Araújo. Olá, telespectador do AmazonSat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né, sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né, com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, que também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota. Também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.